Bom, aqui a gente vai estar trabalhando com pré-processamento de dados do CSV de diabetes, fornecido pelo professor. Primeiramente aqui a gente importa as bibliotecas que a gente vai utilizar, o Pandas, o NumPy e o Seaborn, para a gente estar vendo as plotagens com o boxplot. E aqui a gente lê o nosso CSV, eu já fiz o upload dele aqui manualmente. Aqui eu chamei o head para a gente ver algumas linhas só para conferir se é realmente o de diabetes. Aqui são as colunas que a gente tem, para a gente conseguir visualizar melhor. E aqui nesse trecho de código a gente faz uma soma de todos os nulos que tem para cada coluna e a gente percebe que não tem nenhum nulo, isso já é um ponto positivo. A gente não precisa tratar os nulos até esse momento. E aqui a gente pesquisa, por exemplo, na pressão sanguínea, na coluna Blood Pressure, se tem algum zero, e a gente traz a contagem e a gente vê que tem 35. Então aqui a gente já entende que tem alguma coisa errada, tem alguns dados que a gente precisa tratar aqui nesse CSV. Então a gente pega todas as colunas, exceto as de pregnancies, né, que é para indicar se está grávido ou não, porque todas as outras fazem sentido a gente verificar se é zero ou não, porque elas não podem ser zero. Tanto a idade quanto a função de diabetes pedigree, como se fosse o IMC, né, a insulina, nenhuma dessas deveria ser zero. Zero não é um valor aceitável aqui para nós. Então a gente faz um fork, um laço, para que a gente mude todos os zeros para nulo e assim a gente possa tratar esses nulos. E esse in place a gente usa aqui para passar por referência, né? Então, para a gente alterar diretamente no data frame. E aqui a gente traz os nulos, a soma dos que são nulos, e aqui a gente já vê que tem bastante. Então tinha bastante zero nesse CSV, então a gente vai precisar tratar esses dados para a gente concluir aqui o nosso trabalho. Então, nosso método vai ser colocar a mediana para cada coluna, para ela não ser impactada, ela não ser um valor, um outlier. Então, a gente vai colocar isso no lugar dos valores nulos e dos possíveis outliers que podem aparecer também. Então aqui primeiramente a gente faz o da glicose, né? A gente pega aqui todos os que não são nulos e a gente pega a mediana dos casos em que a pessoa tem diabetes e o caso que a pessoa não tem. Então para quem não tem diabetes a mediana é 107 e para quem tem diabetes é 140. Então aqui a gente faz essa troca. A gente coloca em todos os valores nulos que não são de pessoas que não estão com diabetes, coloca 107, atribui 107 e o mesmo para quem tem diabetes, atribui 140. E aqui a gente vê o gráfico de plotagem, me parece um gráfico ok, não me parece ter nenhum outlier, então a gente está aqui entre o mínimo e o máximo e aqui os quartis que mostram os valores que mais aparecem aqui perto da mediana. Aqui o blood pressure, vou abrir aqui para a gente ver. A gente fez a mesma coisa, a gente pegou a mediana daqueles que são nulos, daqueles que não são nulos, perdão, para a gente ver quais são os valores aí, as medianas de quem tem diabetes e quem não tem, e a gente vai atribuir em todos aqueles que são nulos para que isso não impacte no nosso resultado final. Então todos aqueles que são nulos a gente não vai excluí-los. Na verdade a gente está fazendo aqui uma troca e colocando esse valor como um valor que não impacta tanto, para que isso não tenha influência no valor final do nosso teste, do nosso treino depois que a gente colocar isso no Machine Learning. Então aqui a gente trocou os que não têm diabetes por 70 e os que têm diabetes por 74,5 e a gente viu que apareceu alguns outliers aqui. Então a gente vai tratar esses outliers. A gente viu aqui que mais ou menos nessa escala, menor do que 40 e maior do que 103 aqui, eu atribuí, são valores outliers, estão fora aqui da estatística esperada. Então aqui a gente troca aqueles que não têm diabetes e têm a pressão sanguínea menor que 40, esses pontos aqui que ficaram de fora, a gente vai colocar como 70, e as pessoas que têm diabetes e maior que 103, a gente vai colocar 74,5. E depois de fazer essa alteração, chamando de novo o boxplot, eu vi aqui que ainda tinha valores de fora.
Então eu presumi que provavelmente a gente deveria fazer o caso contrário. São aqueles que não têm diabetes e a pressão sanguínea está em 103, que é o que a gente ainda não fez. E também o contrário para quem tem diabetes, é menor que 40. Então aqui, plotando de novo, fazendo as alterações e plotando de novo, a gente resolveu os outliers. Esse aqui foi o que deu mais trabalho, a skin, a grossura da pele, né? A gente pega também o mesmo processo, faz as medianas e a gente vê que para quem não tem diabetes é 27, para quem tem diabetes 32. E aqui quando a gente plota, a gente vê que tem muitos outliers, muitos pontos fora da estatística. Então a primeira coisa que a gente fez foi pegar, eu atribuí aqui 15, mais ou menos 15, então tudo aquilo que for menor que 15, a gente vai colocar, para quem não tem diabetes, a gente vai colocar 27, o valor que estava aqui na mediana, e o mesmo para quem tem diabetes, 32, para quem for maior que 42, eu atribuí aqui. E depois de plotar, a gente viu que ainda tinha bastante outlier, e então eu fiz o contrário, né? Eu fiz das pessoas que não têm diabetes ser maior que 42, trocar para quem é maior que 42 e menor que 15 para quem tem diabetes. Ainda continuamos com alguns, mas a gente viu que por mudar os dados, a escala também mudou um pouco. Então aqui eu alterei um pouco mais os dados, eu coloquei menor que 20, porque aqui se ajustou também, e maior que 38, foi um valor que eu atribuí aqui para pegar esses pontos que estão fora. Fiz as mesmas mudanças, ainda teve diferença, ainda teve alguns pontos fora, na verdade só esse ponto aqui que saiu, e eu inverti, né, que eu coloquei para quem não tinha diabetes, agora para ser maior que 38 e para quem tem diabetes ser menor que 20, que é o caso oposto, e aqui a gente resolveu o problema da grossura da pele. A insulina, a gente fez a mesma coisa, o mesmo processo aqui para todos. Então a gente pegou a mediana dos que não tem, dos que tem, atribuiu para aqueles que eram nulos. E aqui, mais uma vez, tem um monte de outliers, mas principalmente outliers para depois de 260. Então aqui a gente não viu nenhum outlier significante, então eu coloquei só os dois casos, tanto para quem tem para quem não tem diabetes, para quem tem diabetes que tiver uma insulina maior que 260, que está fora aqui do esperado, a gente troca pelos valores das medianas e aqui temos o nosso gráfico plotado resolvido sem os outliers. E por fim, o BMI, que é o índice de massa corpórea ou alguma coisa parecida. A gente pegou a mediana também, fez o mesmo processo, e aqui a gente viu também que valores que estão acima de 50 são valores que estão fora do esperado. Então a gente faz essas trocas para o que não tem, para o que não tem diabetes e para o que tem diabetes também. E a gente ainda ficou com alguns pontos aqui, poucos pontos, e dessa forma a escala também se ajustou, depois que a gente colocou boa parte dos que estavam de fora aqui para dentro. Então eu mudei para 48,5, né, porque não é mais 50 exatamente, como aqui parecia ser. E a gente fez essas trocas também, e está aqui o nosso gráfico plotado. Então aqui é o nosso data frame final, já com pré-processamento de dados.